Fala pessoal, tudo beleza? Galera, depois daquele documento da FGV, né, no dia 22 ficou liberado no dia 23, como eu trouxe aqui para vocês, a FGV solicitando ao CBMERG a saída de redação do nosso concurso CFO 2023 para dar tempo de fazer a prova, né? Então, aquele documento formalizou esse pedido da FGV, a sugestão de tirar a redação e botar 25 questões objetivas a mais no concurso. O CBMERG já tinha respondido, como eu falei para vocês, né, no último Reels, no último Story que eu gravei, e aí agora ficou liberado, né, em domínio público a resposta que o CBMERG deu. Então, o capitão bombeiro militar responsável pela assessoria da DGP respondeu essa solicitação da FGV encaminhando uma comunicação formal para o coronel responsável pelo setor de administração e finanças do CBMERG. E aí nesse documento, inclusive, tem um trecho que é muito importante que fala o seguinte, né? Eu tô com ele aberto aqui na minha tela, vou até trazer isso para vocês, né? Além disso, é possível constatar que a definição clara de datas para avaliações, exercícios e outros marcos acadêmicos possibilita o estabelecimento de metas mensuráveis. Tais metas não apenas orientam o progresso individual dos cadetes, mas também permitem uma avaliação consistente do desempenho da organização militar no ensino como um todo. A manutenção das datas do ano letivo, portanto, se mostra fundamental para possibilitar uma abordagem sistemática para o alcance de objetivos institucionais no âmbito do ensino. O que ele está querendo dizer com isso? Que essa mudança, a saída de redação para a entrada das objetivas, faz com que o ano letivo da nova turma que vai entrar em 2023 seja preservado, né? Ou seja, que os cadetes que vão estar chegando na academia, né, essa levada nova de futuros bombeiros que vai estar entrando na instituição não seja prejudicado pelo atraso do concurso, o atraso das datas, o calendário bagunçado. Então, isso que ele está falando na prática significa exatamente o que eu acabei de te falar. Ele está sedimentando a ideia de que a saída de redação realmente é o melhor cenário para não perturbar, né, o ano letivo dos cadetes. Ele continua, tá? Com efeito, a manutenção do calendário acadêmico traria impactos positivos também para a eficiência no planejamento e execução das atividades pedagógicas e militares. Cada elemento do currículo, de treinamentos físicos a instruções teóricas, é cuidadosamente planejado para maximizar o aprendizado e o desenvolvimento das habilidades necessárias para o exercício das funções de oficial bombeiro militar. Portanto, é possível afirmar que as alterações significativas no ano letivo, como aquela que se vislumbra, podem comprometer a continuidade e, por conseguinte, a eficácia do planejamento das próprias atividades desempenhadas pela Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II. Ou seja, ele novamente reitera a ideia de que, se não for retirada a redação do nosso concurso e colocada as questões objetivas, o concurso vai atrasar, e atrasando o concurso atrasa o calendário do ano de 2024, né? Porque a turma 2023 ela entra em 2024, então atrasaria o calendário da turma 2024, prejudicando toda a formação dessa nova turma. Então ele está amarrando toda a ideia para justificar que o melhor caminho realmente é a saída de redação, como a gente já havia imaginado, né? E havia comentado com vocês que eles já teriam essa posição. E aí ele continua: ante o exposto, passamos a sugerir que se analise a possibilidade de realização de alteração contratual no sentido de suprimir a prova de redação da parte acadêmica do certame por meio de acordo das partes, com a inserção de 25 novas questões na prova objetiva, em compensação à possível retirada da parte discursiva da prova nos termos acima citados. Ou seja, ele está falando para o coronel que é responsável do CBMERG, responsável pela administração e finanças, para que seja organizado esse acordo financeiro entre as partes, o FGV e o CBMERG, a FGV e o CBMERG, para a saída da redação e a entrada das questões, porque isso tem um custo, né? A questão das redações, ela tinha um custo para o Estado, para a execução, e a saída dela e a entrada de 25 questões novas tem um outro tipo de custo. Então ele está indicando que agora
o fato da questão do financeiro do CBMERG, administrativo financeiro e a FGV com o seu setor devido, alinharem essas questões para poder avançar com essa estrutura. E aí ele finaliza essa comunicação dizendo, né? Por derradeiro, é necessário destacar que nos termos dispostos pela organizadora contratada através da documentação, o custo representado pelo possível acréscimo de 25 questões objetivas na prova, que pode ser realizado de forma proporcional entre as áreas de conhecimento que a compõem, corresponderia ao custo da elaboração da redação e da correção das provas discursivas, de forma que, aparentemente, eventual substituição poderia ser realizada sem que acarrete desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato. Ou seja, para não gerar um problema, né, do ponto de vista financeiro, ele sugere que a saída de redação e a entrada de 25 questões novas fiquem pelo mesmo preço, porque aí isso não alteraria a questão da licitação, porque a FGV ganhou a licitação, mas ela ganhou oferecendo um preço X para desempenhar aquela determinada atividade. Se alterar o preço no final, outras bancas poderiam reclamar disso, querendo poder participar novamente, porque mudou a questão do que valia a pena do que não valia. Enfim, isso é uma forma deles também protegerem essa estrutura e não criar nenhum imbróglio aí jurídico, né? Ter que voltar com o processo de licitação e poder caminhar aí com a FGV tranquilamente. E um outro ponto muito importante que a gente não pode deixar passar em branco é que ele fala, repara, ó, que pode ser realizado de forma proporcional entre as áreas de conhecimento que a compõem. E ele está falando da divisão das novas questões, que foi o que eu falei para vocês anteriormente, que essas 25 questões novas, elas seriam distribuídas entre as disciplinas da nossa prova, né? Então aqui ele sugere a mesma coisa que eu falei para vocês lá atrás. Essas 25 questões, elas provavelmente vão ser diluídas entre todas as disciplinas da prova. Então a gente sai provavelmente de ter 5 questões para cada disciplina, para 7 questões em cada disciplina, talvez 8, dependendo de como eles façam essa divisão, para balancear isso, tá? Então tá aí, pessoal. A gente agora basicamente tem um martelo batido com realização à nossa prova do CFO 2023. Esse documento deixa muito claro que eles estão fechando os últimos ajustes, basicamente do ponto de vista financeiro, para executar a nossa prova. Lembrando o seguinte, a gente está no dia 24 de novembro, né? 2023, 24 de novembro. A gente pode ter a nossa prova nas próximas semanas. Não necessariamente a nossa prova fica para janeiro. Tem que observar isso, porque eles podem acelerar o passo, liberar o edital em caráter de urgência e executar a prova. No passado, o CBMERG já fez isso. E para a galera que ficava falando na internet, tipo, entre o edital e a prova tem que ter 3 meses, não sei o quê. Isso não acontece, tá? A gente está falando do CBMERG, é uma função essencial para o Estado, bombeiro militar, então eles não vão dar 3 meses entre o edital e a prova, não tem como, senão o ano letivo fica totalmente prejudicado, como o próprio capitão dos bombeiros falou nesse documento. Então é muito importante a gente observar isso. Se você já vem na pegada estudando pra caramba, não deixa a peteca cair, intensifica seus estudos, dá uma olhada no e-mail que eu mandei para vocês com as minhas recomendações por causa dessas alterações. Vários alunos já começaram a seguir isso, deram feedbacks fantásticos sobre essa estrutura que a gente montou para te indicar esse caminho para estudar. Então, galera, é apertar o passo que a nossa vaga tá logo ali, nosso concurso já está chegando, pode acontecer em meados aí de dezembro e pode acontecer no início de janeiro, mas não importa o cenário, a gente vai com tudo para essa prova, galera. Finalmente, notícias muito felizes, né, da execução do nosso concurso. A gente estava muito angustiado com a expectativa de talvez não ter prova, tem prova, e vocês nervosos também com essa incerteza. Agora está mais certo do que jamais esteve. Vamos com tudo, pessoal, e a gente está aqui com vocês para ajudar em tudo que for preciso. Contem com a gente aqui do Perspectiva, porque aqui no Perspectiva a gente só prepara para o concurso de bombeiro militar. Essa é a vantagem de ser um especialista no concurso. Vamos que vamos, galera!